Boa tarde aos amigos do Brasil. Boa tarde, doutora Cristiana Lenz Ribeira. Obrigado por estar conosco. Boa noite aos amigos que da Europa e de outros lugares estiverem nos assistindo. E boa noite aos nossos companheiros aqui na sala do Zoom. Este é o segundo dia do evento Construindo a Paz, que é realizado no espírito do movimento Você e a Paz, criado pelo nosso amigo, educador, médium e humanista Divaldo Franco, que nós, humildemente, organizamos neste período de dezembro. Não tentando imitá-lo, mas tentando imitar esse belo gesto de levar aos corações de todos nós uma esperança de construção da paz dentro de nós e da paz do mundo. Aproveitamos essa ocasião, nessas palestras e durante dezembro, para lembrar o Mestre, Jesus, Mestre dos Mestres e o aniversariante do mês, que inaugurou uma nova era na humanidade terrestre. A era do amor, que se traduz em perdão, em respeito, em tolerância, em caridade, em fraternidade. É isso que nós buscamos, cada um de nós. Então, o evento Construindo a Paz já foi realizado no sábado passado com o Dr. Juan Danilo Rodrigues Mantilha, falando sobre o Você e a Paz. Agora temos a doutora Cristiane Lenz Ribeira falando sobre a paz interior. E no próximo sábado teremos o Dr. Simão Pedro de Lima. E dia 22 encerramos com a nossa festa de Natal e com o querido Divaldo Franco. Não se desconectem de nós. Joseph, por favor. Obrigado, Rejane. Boa tarde, Cris. Boa tarde, boa noite, amigos que os acompanham nas redes sociais. Permitem-me algumas palavras sobre nossa amiga e companheira ideal, doutora Cristiane Beira, que é psicóloga com mestrado em Psicologia Escolar pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, é especialista em psicologia junguiana. É coordenadora do grupo de estudos da série psicológica de Joana de Ângeles e da evangelização infanto-juvenil na Sociedade Espírita Esperança de Amparo, em São Paulo. A nossa amiga também é escritora, tem vários livros infantis, por exemplo, Sou Igual ou Diferente, ou Espelho, Espelho Meu, e outros de cunho psicológico, como a saga de ciúme, em parceira com o Dr. Raul Teixeira. Então, Cris, mais uma vez, bem-vinda, nossa gratidão enorme por estares conosco neste momento. E agora, dou a palavra para você. Muito obrigado. Obrigada, Joseph, amigo querido, Rejane, companheiros aqui da sala do Zoom, companheiros que nos acompanham pela internet. É uma alegria voltar aqui para fazer parte desses momentos de reflexão com vocês e principalmente por fazer parte desse movimento que o Divaldo inaugurou e é um movimento que talvez seja o movimento que nós mais desejamos e que nós mais almejamos, né? Que é o mundo de paz. Eu acho que esse mundo de paz, ele significa que quando a gente alcançar esse mundo de paz, significa que a gente conseguiu resolver os nossos problemas, que a gente aprendeu a se relacionar, que a gente conquistou minimamente uma tranquilidade pessoal, familiar, relacional, social. Então, acho que é interessante o Divaldo nos apontar esse caminho, é como se ele nos convidasse, olha, gente, é isso que a gente quer, então vamos focar nisso, vamos prestar atenção nisso, vamos conversar a respeito disso, vamos nos unir para alcançar isso. Então, é uma satisfação, uma realização a gente poder acompanhá-lo, como a Rejane disse, homenageando-o e agradecendo pelo esforço e por ele ter sido esse pioneiro nesse convite para nos unirmos fazendo um movimento pela paz.
E para a gente conversar a respeito da paz interior, que foi o tema proposto para o nosso encontro de hoje, eu gostaria de trazer como movimento inicial, provocativo, eu gostaria de partir da oração de São Francisco. Acredito que assim como Jesus foi um símbolo da paz para a gente, se estudarmos a vida de Jesus, tentando imitá-lo, não de forma representativa ou de forma como se fosse uma interpretação de um papel, mas como uma internalização do modo de Jesus ser, né? Uma internalização do Cristo, ou seja, um processo crístico, um processo de transformação em seres cristãos, né? Nesse sentido, a vida de Jesus é mesmo um modelo, como o Espiritismo nos convida, é um modelo e um guia. E assim como Jesus, São Francisco também pode ser analisado, porque ele também fez uma movimentação na própria vida para mostrar para a gente como é que você sai de um lugar quando ele era ainda não resolvido com ele mesmo, insatisfeito, quando ele ainda buscava, mas não encontrava aquilo que o realizasse. Então, ele tinha uma vida bastante voltada para os convites sociais, né? E seguindo, precisa ir para a guerra, vamos. É para sair e se divertir com os amigos, que seja. Então ele levava a vida que é a vida comum da Terra, até que ele ouve aquele chamado do mestre, mostrando para ele que tinha algo além, que tinha algo a mais, e ele faz essa conversão, essa transformação. E aí então São Francisco se torna também para a gente um modelo de vida pacificada, de como é possível se pacificar para poder também colaborar com a pacificação do mundo. Então, nós temos, sim, vários modelos. Jesus é sempre o maior, mas a partir dele outros conseguiram internalizar a sua mensagem, conseguiram seguir o Jesus pelo caminho da verdade, da vida, e também se tornaram exemplos de pessoas pacificadas. Então, eu gostaria de partir dessa oração tão linda, que é referência nossa, é emocionante essa música que ele trouxe, né? Na verdade, é atribuída a ele essa oração, porque ainda não se tem uma comprovação, mas pelos estudos da época, pela forma como ela é trazida, pela época que ela foi escrita, acredita-se que tenha sido realmente atribuída a ele. E a oração é assim, para nos lembrarmos, bem que todos já a conhecemos, né? Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Antes de analisarmos, antes de mergulharmos nesse poema, vamos lembrar que é um movimento natural, se não natural, comum da nossa sociedade, no grau de evolução que a gente se encontra, é ainda bastante comum quando nós nos relacionamos com o mundo, quando nós nos relacionamos com outras pessoas, quando nós vamos dar voz às nossas próprias questões, é ainda muito comum que nós foquemos a nossa atenção na seguinte direção, de lá para cá. É bastante comum nós contarmos o que nós estamos sentindo e esperando que alguém venha nos acudir. É comum a gente apresentar uma necessidade com a esperança de que alguém venha supri-la.
É comum nós fazermos uma análise do que está fora, contando que isso ajude o lá fora se transformar. Então, sempre é esse movimento. Eu trago aquilo que eu vejo em mim, aquilo que eu sinto, aquilo que eu preciso, eu comunico o mundo com a esperança de que esse mundo me atenda, de que esse mundo me sirva, de que esse mundo me ajude, de que esse mundo me explique. Então é mais ou menos assim que nós costumamos nos relacionar. Então nós fazemos o seguinte comentário: o mundo está violento, né? Como eu queria um mundo mais pacífico. Então eu estou dizendo o seguinte: eu acho que eu merecia mais paz, mas o mundo não está me produzindo paz. Como é que vai fazer para que o mundo se adapte e me ajude nessa busca por mais paz? Ou a gente diz assim, as pessoas são muito orgulhosas, são muito egoístas. De novo, eu estou dizendo que isso não pertence a mim, mas que as pessoas precisam se modificar, afinal de contas, não é bom ser orgulhoso e egoísta. Ou se a gente traz aqui para a nossa realidade mais próxima, para o nosso lar, a gente diz, meu marido não me entende. Ele não entende que eu preciso disso, ele não entende que eu não dou conta daquilo, ele não entende que para mim isso não faz sentido, ele não entende que eu não gosto daquela outra coisa. Ou a gente diz, o meu filho não me escuta. Eu vivo dizendo para ele que eu sei aonde que é que ele vai chegar se ele continuar por esses passos, mas ele não me ouve, ele não me valoriza, ele não aproveita a voz da sabedoria que eu tento lhe mostrar. Então, podemos ficar aqui trazendo muitos exemplos. Ou a gente diz na nossa religião, eu fui naquele centro espírita, mas eles não me atenderam como eu precisava, não mudou muito na minha vida, talvez ele não compreendeu a minha necessidade, ou eu vou para o médico e o médico não resolve o meu problema, enfim. A gente sempre faz esse movimento que é, eu me posiciono perante o outro, perante a vida, perante o mundo, e esperando que o mundo se adapte a mim. E o que é interessante, São Francisco aqui ele inverte a história, ele faz algo que é inusitado, que a gente não faz. Ele faz exatamente o caminho oposto. Na relação dele com o mundo, ele se coloca na posição de quem olha para si para saber o que pode fazer pelo mundo. Olha para o mundo para saber o que ele precisa para que nós possamos, da nossa parte, colaborar. Então, quando ele fala, e ele termina assim, pois é dando o que se recebe, de novo nós interpretamos de acordo com o que nos convém. Aí a gente faz o seguinte, é dando o que se recebe, eu estou querendo receber, então acho que eu vou dar para poder receber. De novo, não é isso que ele faz. Ele mostra para a gente que, como consequência da nossa ação, da nossa atitude, sempre que a gente oferecer algo, nós vamos nos beneficiar, porque nós vamos promover um melhor bem-estar. Nós vamos fazer pessoas mais felizes, mais saudáveis. Nós vamos construir um ambiente mais harmônico. E é óbvio que eu estando presente num ambiente mais harmônico, convivendo com uma pessoa que se sente mais amada, colaborando com o outro que tem menos necessidade, é óbvio que a minha vida já vai ser melhor. Porque eu ajudei a construir um lugar melhor, um ambiente melhor, um contexto melhor. Então é consequência, não é negociação. São Francisco não propõe transação do tipo, eu estou querendo uma coisa de você, então eu vou te dar isso para que você me dê aquilo. Não é transação bancária. Eu não vou para o banco para falar o que eu preciso dar para ele para que ele me empreste o dinheiro. Né? Qual é o que eu preciso oferecer como calção para que ele possa me dar aquilo que eu vou em busca. Então, a gente sempre faz o caminho inverso. A gente sempre faz o movimento do eu, do si mesmo em relação ao outro, que esse outro pode ser um outro mais perto, como pode ser o mundo inteiro, como pode ser a própria natureza. Sempre a gente faz nesse sentido. O que eu tenho de necessidade, qual é o meu interesse, como é que eu faço para tirar isso do mundo, para conseguir isso do mundo, para buscar encontrar isso no mundo. E São Francisco faz exatamente o caminho inverso, né?
Então, eu queria propor que a gente olhasse cada frase, que a gente parasse para pensar em cada situação daquilo que ele propõe. Então, São Francisco fala assim: fazei-me instrumento da vossa paz. Ele já não fala assim, que o mundo seja pacífico para eu ficar no mundo pacífico, né? Ele fala assim, como é que eu posso fazer, o que me cabe fazer para construir um mundo mais pacífico, né? Fazer de mim um instrumento. Então, olha para mim e vê o que eu tenho para oferecer. Não deve ser grande coisa, mas algo eu devo ter. E esse algo é possível de ser colocado em serviço do outro, servindo ao outro, qualquer que seja esse outro. Então, ele já abre o discurso dele, né, a rogativa dele, pedindo: me ajuda a ser instrumento para o outro, né, independente das minhas necessidades. Eu estou olhando agora como é que eu posso oferecer algo de bom, de importante, de impactante, né, de benéfico para o mundo. E aí ele dá alguns exemplos do que ele imagina que ele possa oferecer e que ele possa colaborar, né? Ele olha para o mundo e fala assim: eu encontro ódio, eu encontro ofensa, discórdia, eu vejo dúvida nos corações, eu vejo erro, eu vejo desespero, eu vejo tristeza, eu vejo trevas, trevas em geral. O que me cabe fazer? Como é que eu posso estar nesse mundo? E quando eu encontrar o erro, quando eu encontrar a ofensa, a discórdia, quando eu encontrar desespero e tristeza, o que eu posso fazer para modificar aquele panorama? O que me cabe fazer? Então veja que interessante, né? A gente trazendo um pouco para a psicologia, apesar de eu não ser psicóloga, eu fiz especialidades, né, na área da psicologia, mas a minha formação é análise de sistemas. De qualquer forma, eu já comecei aprendendo a analisar, e isso é muito bom no ambiente da psicologia. Quando a gente fala não tem paz no mundo, porque se tivesse paz no mundo, São Francisco não teria trabalho, né? Como ele se propõe a trabalhar. Ele não precisaria sair por aí sendo um instrumento da paz. E aí ele diz que como não tem paz no mundo, ele vai exemplificar por que não tem paz no mundo. E não tem paz no mundo porque ele vê que no mundo tem ódio, ofensa, discórdia, dúvida, erro, desespero, tristeza, trevas. Enquanto tiver isso, não cabe a paz. Para caber a paz, é preciso cuidar disso. E aí eu pergunto, fazendo uma análise psicológica, onde está o ódio? Onde está a ofensa? Onde está a discórdia? Onde está a dúvida? Onde está o erro? Onde está o desespero, a tristeza? Onde estão as trevas? E aí a gente vai ver que tudo isso está dentro do ser humano. Existe discórdia, só existe discórdia porque tem duas pessoas que estão em desacordo. Por que eu estou em desacordo com alguém? Eu estou em desacordo com alguém porque internamente eu não estou bem, eu não estou satisfeita. Então, para a gente começar a falar de paz, segundo o que São Francisco nos propõe, é primeiro preciso pacificar o coração, o mundo interno, a psique, como a gente queira chamar, a alma, o espírito. Aí sim, quando esse espírito estiver no que Joana de Ângeles chama de estado de plenitude, quem está no estado de plenitude não tem dúvida, não se sente ofendido, o outro pode até tentar ofender, não consegue, não se deixa envolver nas malhas do desespero. Então é esse o caminho para a construção da paz, né? A paz do mundo começa em mim, como diz a música, né? Então começa na paz interior. Então vamos lá, trazendo agora para a gente mesmo. Vamos nos imaginar, fazer um exercício terapêutico. Tenta conectar com você e tenta buscar em você alguma situação, algum momento que você já sentiu ódio. A não ser que sejamos aqui todos irmãos em Cristo, né? Em Cristo já estejamos todos pacificados, só esperando o juízo final chegar para a gente ir direitinho para o reino dos céus, né? Vamos supor que não seja esse o caso, sejam pessoas, né, como a gente. Lembra aí de um momento em que você sentiu ódio no seu coração. Sabe aquela raiva que foi ficando tão forte que você tem vontade de nem sei do que, né? Então, quando eu estou com esse ódio no meu coração, quando eu fico com esse ódio? O que aconteceu para eu ter ódio no coração? Porque se eu tiver ódio no coração, não é difícil de imaginar que eu não vou estar em paz. Se eu não vou estar em paz, quem chegar perto de mim também não vai ter paz, porque eu vou infernizar as pessoas.
A minha vibração de ódio já é suficiente para contaminar o ambiente. Então, enquanto eu estiver com ódio no meu coração, eu não estou em paz e quem eu estiver acessando não vai estar em paz. O contexto que eu vivo não vai ser pacífico. Mas a pergunta é, o que aconteceu para eu ter ódio no meu coração? E fazendo a história bastante curtinha, né? Nós vamos falar assim, em algum momento eu me frustrei. Olha que interessante. Em algum momento aconteceu alguma coisa na minha vida que eu não gostei. Eu não gostei do que aconteceu. Eu fiquei com raiva. Não aconteceu o que eu queria, a pessoa não fez o que deveria, que eu achei que ela deveria, o negócio não surgiu como eu imaginei, eu não cheguei no lugar que eu tinha expectativa. Conclusão. Alguma coisa aconteceu e me frustrou muito. E eu fiz a seguinte leitura: o outro me prejudicou. Então agora eu tenho ódio dele. Porque eu me frustrei, porque não aconteceu o que eu queria, porque o outro não fez, ou porque o outro fez o que não deveria. Então eu fico com ódio no meu coração. Então tem a ver com essa questão de uma primeira frustração. As coisas não aconteceram como eu queria. A pessoa não fez o que eu achei que ela devesse fazer. Eu me coloquei numa situação em que não aconteceu o que eu achei que eu merecia. Então, é a minha leitura da situação. Quando eu me frustro com algo, não saiu como eu queria, isso vai me dar raiva, que depois vai me levar ao ódio, se eu deixar isso crescer. Deixa guardadinho aí. Ofensa. Agora, lembra aí de algum momento em que você se sentiu ofendido. Quando alguém te fez uma ofensa, se alguém te fez uma ofensa, e você ficou mal por isso. Uma pessoa me ofendeu e eu fiquei mal, me desequilibrei. Me desequilibrei, não fiquei bem internamente, eu não estava bem. Não estava feliz, eu estava bravo, enfim. O que acontece para que isso tome conta do meu coração? De novo, é a leitura que eu faço a respeito do que eu vivi, é uma leitura do tipo, eu não merecia isso, como é que ele fala isso para mim? Como é que o fulano me ofende desse jeito? Como é que ele fala comigo nesses termos? Ele não tinha direito. Então, de novo, é a minha interpretação. Internamente, talvez eu me ache melhor do que o outro me tratou, talvez eu ache que eu não mereço aquilo que eu recebi. Então, mais uma vez, é a minha leitura da situação que me coloca numa posição que, no meu entendimento, eu deveria estar melhor do que eu estou. O outro me ofendeu, eu fiquei com raiva daquele, fiquei com ódio do outro. Significa o quê? Puxa vida, o mundo está me tratando de um jeito que eu não mereço, eu sou melhor que isso. Eu sou melhor que isso, então eu não aceito o que está me acontecendo. Por quê? Vamos fazer um parênteses aqui. Se eu piso no pé de alguém, não prestei atenção, quando eu vejo, eu dei um pisão no pé de alguém, a pessoa olha para mim e fala assim, ai, e fica brava comigo, eu naquele momento entendi que aquela cara feia que eu recebi, ela é válida. E aí eu digo assim, desculpa, 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 né? Então veja, naquele momento, quando eu fiz um mal para alguém, percebi que eu estava errada, o outro me devolve algum tipo de desconforto, eu não fico ofendida, porque eu sei que o que eu fiz para provocar é compreensível que o outro tenha reagido dessa forma. Então eu digo para ele assim, desculpa, 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 o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Eu não fiquei nem com ódio dele ter olhado com aquela cara feia para mim e nem fiquei me sentindo ofendida. Onde já se viu ele olhar para mim com aquela cara feia? Por quê? Porque eu sei que eu provoquei aquilo. Então eu não acho que eu não mereça. Eu inclusive estou tentando amenizar a situação. Quando eu fico com ódio, quando eu fico me sentindo ofendido, é quando eu não sou capaz de entender que eu provoquei. Então eu fico me sentindo injustiçado. Eu não merecia isso. Aí ele traz o termo discórdia. Então vamos lá. Quando que tem discórdia entre duas pessoas? De novo, quando eu quero as coisas do meu jeito, não estamos entrando no acordo. Eu quero do meu jeito, o outro quer do jeito dele, a gente não entra no acordo, então nós estamos em desacordo. Isso é uma discórdia. Não estamos entrando em acordo. E aí, de novo, por que eu quero as coisas do meu jeito? Né? Quando eu quero assim, eu quero do meu jeito. O que é isso? Isso é um ego centrado. Eu não sou capaz de fazer esse movimento em direção ao outro e eu quero as coisas do meu jeito. Eu sou capaz de entender que existe um eu aqui, mas existe um outro eu ali. E que os dois eu são importantes, né? Eu foco mais em mim,
Então, é esse ego inflado, essa pessoa egocentrada. Então, eu quero do meu jeito, não é do meu jeito? Não, então eu brigo, eu confronto, e eu gero discórdia. Ah, porque tem que ser do jeito dele, né? Mais uma vez, a gente percebe que são características internas, psicológicas, espirituais nossas, que nos colocam nessa condição. A gente vai para dúvida e para erro. Quando que eu tenho dúvida de algo? Ai, meu Deus, eu não sei se eu vou, se eu não vou. Ai, meu Deus, que medo de errar. Quando eu caio no erro, errei. Quando eu não sei, quando eu não conheço, quando eu sou ignorante. Então, quando eu sou ignorante, quando eu não sei das coisas, quando eu não conheço o que está acontecendo, eu fico perdido, eu fico em dúvida e eu erro, eu cometo erro. Significa o quê? Eu sou imperfeito. Então, até agora, tá vendo que a gente está fazendo um tratado? É uma autoavaliação. É uma autoavaliação em que eu percebo que eu sou egocentrada, que eu não conheço das coisas, então por isso eu fico em dúvida e às vezes eu me perco. Que eu me sinto ofendida porque, na verdade, eu acho que eu sou mais do que os outros. Tá percebendo que são questões internas? Vocês percebem que são todas conflitos nossos, né? Conteúdos da nossa sombra que a gente não conhece? Quando é que eu entro em desespero? Eu entro em desespero quando eu me sinto perdido, não sei mais o que fazer, não acho que eu vou dar conta, tô desesperado. Para mim, assim, não tem mais o que fazer. Daí, de novo, sou eu agora me sentindo pequenininho, e eu sou pequenininha. Sou eu dando conta de que eu sou um ser humano, não sou todo poderoso, eu não dou conta de tudo, as coisas vão acontecer e eu vou me sentir insuficiente. Então agora eu me dou conta da minha pequenez. Quando que eu me entristeço? Mais uma vez, quando eu não gosto do que aconteceu. Quando eu olho para as coisas que aconteceu e eu brigo com elas, não é como eu queria. Não queria perder isso, não queria perder aquela pessoa, não queria que tivesse acontecido aquilo. É como a criança que fica brava com a mãe quando ela tira, quando ela desliga a TV, quando ela desliga o videogame. E aí ele chora porque frustrou. Enfim, quando a gente se encontra nas trevas, não no sentido do mal, mas no sentido do não desenvolvido, do que ainda é conflito, do que é ignorado. Ainda no sentido daqueles conteúdos que a gente carrega no nosso inconsciente, que são más experiências passadas, que são complexos, traumas e conflitos. Então, fazendo agora um resumo da oração de São Francisco, é como se São Francisco falasse assim: eu conheço a alma humana, eu conheço o ser humano, que somos todos nós. O ser humano traz no seu coração, ele traz ainda o orgulho, então ele fica muito bravo quando as coisas não são como ele queria. Ele traz ainda o egoísmo, então ele fica muito bravo quando ele não é atendido do jeito dele, na hora dele. Então, a pessoa que é orgulhosa e que é egoísta, ela vive ofendida, ela vive magoada, ela vive com ódio, ela vive em discórdia. Ela não olha para o mundo e fala assim: isso é ser humano. O outro me ofendeu? Pois é, ele me ofendeu porque ele é um ser humano, eu também sou, eu também já ofendi. E eu só fiquei ofendido porque eu ainda trago sombras na minha alma. Se eu fosse Jesus Cristo, eu não ficaria ofendido. Jesus Cristo nunca ficou ofendido com ninguém. Ninguém conseguiu provocar, ninguém conseguiu desestabilizar o Cristo, ele nunca perdeu a paciência, ele nunca arrancou os cabelos, ele nunca teve um surto nervoso, não. Ele era firme, ele respondia no que precisava responder, mas Jesus não ficava afetado. E olha, a gente fez de tudo, a gente xingou, a gente duvidou, a gente ofendeu, a gente torturou, a gente matou o Cristo. E ele morre na cruz sem raiva, sem ódio, sem dúvida, porque ele já estava iluminado. Então, quando nós nos relacionamos com a vida e nós vamos identificando, fiquei com ódio desse, fiquei me sentindo ofendido com aquele, briguei com o outro, entrei em discórdia, tive dúvida, não sabia para onde eu ia, eu tive medo, eu caí em desespero, eu chorei, eu me sinto em trevas. Como que essa pessoa pode falar, eu sou pacificada, vamos pacificar o mundo? Como é que a gente vai falar assim, vamos fazer paz no mundo? Se internamente eu carrego tudo isso, porque quem de nós vai falar, não, eu não me encaixo no número 3 aí, Cris, essa história de dúvida não é comigo, tenho certeza de tudo. Eu acho que tem gente que acha que tem certeza de tudo, mas
é porque, na verdade, ainda nem percebeu, né? A história do só sei que nada sei, do Sócrates. Então, ainda nem chegou a constatar a própria ignorância, né? Mas quem de nós que pode afirmar, não, ódio não é comigo, não sei o que é isso, aliás, nem consegui imaginar o que seja isso, porque nunca senti. Ofensa, eu jamais ofendi ninguém, nunca também me senti ofendido. Discórdia, não, eu sou a paz em pessoa, imagina, dúvida, erro, tristeza, desespero, não. Então, quando São Francisco fala, eu vou por aí cuidar dessas pessoas, ele estava vindo cuidar de cada um de nós. São Francisco se propõe a vir bater na casa de cada um de nós e falar, deixa eu entrar, porque aí dentro eu sei que tem ódio, ofensa, discórdia, dúvida, erro, desespero, tristeza e trevas. É Francisco batendo na porta de cada um de nós, não é na porta da casa, é na porta do nosso ser. É São Francisco falando, Cris, deixa eu entrar aí, deixa eu te ajudar. Porque enquanto, Cris, você tiver ódio, enquanto você se sentir ofendida ou ofender, enquanto você brigar com os outros, tiver dúvidas, ficar em desespero, errar, ficar triste, enfim, enquanto você viver em trevas internas, o lugar onde você está não vai dar para ter uma paz constante. Você vai oscilar, em alguns momentos você vai estar bem, em outros momentos você não vai estar bem. Então, São Francisco vem para cada um de nós, mostrando para a gente que a construção da paz no mundo começa com a pacificação da nossa própria alma, trabalhando cada uma dessas questões. Agora que eu estou trabalhando isso em mim, que eu já consigo ter um pouco de equilíbrio para poder frear a raiva, para poder lidar com as ofensas, agora que eu estou começando a fazer esse autoconhecimento, então eu sou capaz de trabalhar pela paz além de mim. Enquanto eu não estiver envolvida para desenvolver em mim os antídotos para o ódio, para a ofensa, discórdia, erro, enquanto eu não fizer esse trabalho, eu vou estar falando da paz no mundo. Mas eu não vou estar fazendo a única coisa que eu sou capaz de fazer pela paz no mundo, que é pacificar a minha alma, conforme Francisco disse. Faça de mim instrumento da paz. E aí Francisco vai ser instrumento da paz. Então ele vai sair para trabalhar pela paz. O que ele vai fazer? Ele vai bater em cada coração que tenha ódio, ofensa, dúvida e vai tentar ajudar a pessoa a sair desse estado. É assim que Francisco constrói a paz no mundo. É cuidando das almas. É cuidando desses conteúdos que nada mais são do que conteúdos da sombra do nosso inconsciente. São padrões repetitivos, atavismos do nosso passado, tendências que nós trazemos com o espírito, frutos de experiências mal sucedidas do nosso passado. Enquanto eu não olhar para mim e não tirar limpo a história da minha vida espiritual, enquanto eu carregar um desejo de vingança por aquele fulano que tirou minha vida 3 vidas atrás, que me mandou assassinar, e eu tô indo atrás dele, sabendo cadê esse fulano que eu quero perseguir, enquanto eu não abrir mão desses tormentos que nos aprisionam, como diz o espírito Camilo, são prisões que nós mesmos imputamos. Nós nos aprisionamos em cada ofensa, em cada ódio, em cada discórdia, em cada ato de tristeza, de desespero. Nós nos aprisionamos. Então, precisamos mergulhar. A melhor forma para construir a paz no mundo é essa de olhar para dentro. E o Francisco traz para a gente o antídoto. Então ele diz, e aí, tá bom, então você tem ofensa, você se sente ofendido, você fica ofendido, você ofende, tá? Ele traz para a gente o antídoto para a gente lidar com isso. Então, um de cada vez. Quando eu tiver ódio, porque o fulano não fez o que eu queria que ele tivesse feito e ele me prejudicou, eu tô com ódio dele porque ele me prejudicou, se eu ficar aí, eu me aprisiono, eu não fico com paz e eu atormento todo mundo. Para onde que eu devo ir? E aí ele fala assim, onde tiver ódio, que eu leve o amor. Aí a gente fala, mas tenha dó, hein, São Francisco. Na hora que eu tô com ódio, o Senhor me fala para amar. Pois é. Se é difícil é outra história, mas ele está mostrando como é que é o caminho. Então, na hora do ódio, que venha o amor. Na hora que alguém me ofende, ou que eu me sinta ofendido, ou que eu ofenda o outro, o que a gente tem que fazer?
que eu leve o perdão. É a questão do perdão. De novo, tenha dó. Na hora que eu estiver muito bravo, que alguém me ofendeu, eu tenho que perdoar. E quando estiver na discórdia, né? Quando estiver brigando com alguém, como é que a gente faz? Plante a união. Ao invés de você querer brigar, afastar, nunca mais olhar para ele, evitar para o resto da vida, vai trabalhar para tentar se unir com ele. É uma árdua tarefa, né? E quando nós estivermos com dúvida, o que eu faço? A dúvida é na hora que a gente vê quanto a gente é pequeno, e a gente fala assim, nossa, não vou dar conta, não vai dar jeito, não vai ter como. Sabe ano 2020? Quando a gente falou não vai ter jeito? Porque nem aquilo que a gente achou que a gente ia dar conta de fazer, porque a nossa medicina, porque a nossa tecnologia, nós vamos tirar de letra e a gente viu que não adiantava nada. Nessa hora só tem uma coisa que nos cabe, a fé, que é a entrega. É a gente admitir que existe uma grande dose de instabilidade no mundo, de frustração, de aflição, de dor, e que na hora que a gente fala, não estou mais dando conta de nada, o que me resta, me entregar a Deus. Exercer a fé. Então, a fé. E quando eu estiver diante do erro, né? Eu agi contra a lei de Deus. Então, ele fala que você busque a verdade. Vá buscar a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará do erro. Vai estudar, vai buscar Jesus, vai buscar qualquer que seja a sua religião, vai mergulhar nesse mundo que te ofereça não só conhecimento material, mas sabedoria de vida, conhecimento de vida, das leis divinas. E diante do desespero, quando eu estiver desesperada, simplesmente lembre da esperança. Sempre é possível imaginar um futuro melhor. Sempre é possível imaginar uma nova vida, imaginar um novo caminho, imaginar uma nova situação. Sempre é possível. Até porque o futuro a Deus pertence, não é assim que a gente fala? O que nós queremos dizer com isso? Que existe uma lei divina que regula esse mundo futuro. E ela pode ser acessada por nós. Como? De acordo com nossas condutas, nós construímos o futuro. Então, na hora que a gente estiver vivendo o desespero, a gente pode simplesmente se lembrar que nós podemos plantar um futuro melhor com nossas próprias ações. Então, sempre tem esperança. Por isso que a gente diz que a esperança é a última que morre. Na verdade, ela nunca morre. Enquanto a gente estiver vivo, a gente é capaz de planejar, de imaginar, de sonhar um novo futuro. E nós somos capazes de plantar esse novo futuro. Então, a esperança surge. E quando a gente fala da tristeza, né? Não gostei do que aconteceu, fiquei triste com o que aconteceu. O que me cabe? O que eu posso fazer? Né? Aí a gente tem sempre o exemplo desse irmão alegria, que a gente sabe que é o próprio Divaldo, que ele está sempre bem, ele está sempre enxergando o lado bom. É um exercício que ele fez a vida inteira. Ele treinou ser assim, ele treinou olhar para o lado bom. Então, na minha opinião, ele parece que uma das grandes lições de vida que o Divaldo tem deixado é a alegria de viver. Eu nunca vi na minha experiência ele se sentir abatido, reclamando, ou ele desistir. Ele é ser humano, é óbvio. É óbvio que ele sente esses estados de espírito, mas ele não age para isso. Isso passivamente toma conta dele, muitas vezes, como toma conta de cada um de nós, porque sentimento é passivo, eu sinto, eu não consigo falar, deixa eu sentir um pouco de alegria agora. Mas mentalmente ele usa essa força que ele tem interna para substituir um afeto por outro, né? Então eu estou com um afeto, estou afetada pela tristeza, eu vou trabalhar internamente para desenvolver alegria. Como? Por exemplo, imaginando as coisas boas que nós temos, imaginando um futuro com maior esperança, lembrando das experiências passadas, isso é um exercício. E quando existe tristeza, nós vamos exercitar para que a alegria venha surgindo pela força da nossa própria vontade. E as trevas é um resumo, né? Aí o Jung fala muito da sombra e do iluminar a sombra, porque ele diz que tudo aquilo que nos acontece no mundo, na vida, na nossa vida,
que é de desagrado nosso, na verdade, é um inconsciente que não foi visitado. Então ele diz assim, a frase é mais ou menos assim, nas minhas palavras. Aquilo que você não quiser olhar para o seu inconsciente, aquilo que você não mergulhar nas sombras, para você iluminar, então aquilo do inconsciente que você não quiser olhar, vai aparecer na sua vida e você vai chamá-lo de destino. Porque é isso. Isso precisa ser iluminado. Ou vai pelo bem, como a gente fala, vai pelo amor, quer dizer, eu quero olhar para mim, eu quero me conhecer, eu quero me transformar, ou não. Eu não quero, deixa de lado. Isso surge na minha vida na forma de um sofrimento que eu não vou ter por onde escapar. Eu vou ter que olhar. Então, ou eu volto minha atenção para dentro, ou eu volto a minha atenção para fora e espero um problema acontecer para eu lidar com aquilo que eu poderia ter lidado olhando para dentro. Por isso que também o Jung fala, quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Porque é esse o caminho. Então não tem como nós construirmos uma paz no mundo se não começarmos por essa paz interior. Então se a gente fosse fazer um resumo de uma jornada heróica de pacificação do nosso mundo interior, com base nesse poema de Francisco, quando ele mostra para a gente o que não é bom, o que está ruim, o que nos dificulta a paz, que são essas questões, da ódio, da ofensa, da dúvida, e como fazer para conquistá-los, que é justamente criando, exercitando a virtude que supre a ausência daquela dor, daquele sofrimento. Então, sempre a virtude, ela vai fazer o contraponto e vai trazer o equilíbrio, né? Como é que a gente faz isso? Por meio de uma jornada heróica, da busca do autoconhecimento. Então, talvez a gente possa resumir em 4 grandes fases, né? Primeiro, é preciso identificar, reconhecer em nós essas questões, fazendo o contrário do que eu comecei nossa fala hoje, falando. A gente olha para o mundo e diz, eu me sinto assim porque o mundo me fez. Eu tenho um problema para resolver, o mundo precisa resolver. Não. Primeiro eu vou identificar o que eu sinto, é meu o que eu sinto, não foi o mundo que pôs em mim. O mundo só é capaz de colocar em mim o que eu tiver dado espaço para que ele coloque. É como se fosse um plug. Ninguém consegue depositar algo que eu não queira receber. Eu preciso abrir meu caixa para poder receber o depósito do outro. Então, primeira coisa é esse reconhecimento do que eu sinto, do que eu carrego, das minhas sombras. Eu reconhecer os meus momentos de dúvida, de erro, de desespero, de discórdia, de ofensa. Primeiro, se eu não tiver esse reconhecimento, eu fico com a ilusão de que eu já estou pronto, de que eu estou aqui, não sei por que eu vim parar na Terra, porque eu já sou anjo, porque na verdade eu não me encaixo em nada. São sempre os outros que me provocam, os outros que me desestruturam, os outros que me ofendem. Então, primeira coisa, precisa ter esse reconhecimento, essa validação, essa identificação desse si mesmo, do jeito que a gente é. Eu trago isso, eu tenho ainda inveja, eu carrego isso em mim, o ódio, a fraqueza, seja o que for. Depois eu preciso assumir a minha responsabilidade. Não adianta ficar esperando o outro resolver. Eu sou responsável por pacificar a mim mesma. Então eu preciso assumir a responsabilidade. O que me aconteceu é porque eu tenho parte na história. O outro não faz para mim aquilo que eu não deixei ele fazer. Então, aquilo que me acontece na vida, a gente sabe, é lei de causa e efeito. Eu tenho, de alguma forma, conexão com isso. A gente sabe da expiação, a gente sabe de tudo isso. Então, eu identifico o que eu carrego, eu me responsabilizo por isso, eu não vou esperar o outro vir cuidar de mim. E, ao fazer isso, ao reconhecer e ao se responsabilizar pela sombra, pelas suas trevas, que te atrapalham, e que atrapalham a paz no mundo, eu posso fazer o terceiro passo, que é o realinhamento, a reconexão, o resgate da conexão com Deus. Porque eu só estou sofrendo e só estou carregando paz porque em escolhas passadas eu me desconectei do alinhamento com as leis divinas. Por isso que eu errei, por isso que eu me
eu gerei discórdia, por isso que eu me atrapalhei. Então, o que eu preciso fazer para sair desse estado ruim? Eu preciso reconectar com Deus, reconectar com as leis divinas, observar em mim o que precisa ser mudado. Eu acho que eu ando fazendo muito isso, eu acho que eu não estou fazendo muito aquilo, eu acho que eu estou precisando dar mais atenção para essa área, eu acho que eu estou precisando prestar menos atenção naquilo, está ocupando muito meu tempo. Quer dizer, eu estou me replanejando com base nas leis divinas, naquilo que eu preciso fazer na minha vida para estar mais próximo de Deus, do que é de Deus e do amor. E aí sim eu vou observar para ver, né, se nessa quarta parte, aquilo que eu identifiquei, me responsabilizei, aquilo que eu realinhei, se funcionou. E aí, agora? Minha vida mudou? Eu estou percebendo mudanças? Eu estou mais leve? As pessoas estão me identificando diferente? Eu já não estou me desgastando tanto com bobagens como eu me desgastava antes? Eu já não estou perdendo tanto tempo com picuinhas que não me levam a nada? Eu estou dedicando mais tempo para aquilo que me faz bem, para o desenvolvimento das virtudes? Agora eu observo para ver o resultado dessas três fases anteriores, para saber o que eu preciso começar tudo de novo. E isso é para sempre. Para sempre, esse exercício diário. Desculpa, a todo momento eu deveria estar fazendo isso. A cada dia, a cada etapa da minha vida, eu deveria estar sempre prestando atenção em mim, identificando o que eu sinto, o que me acontece, me responsabilizando pelo que eu sinto e pelo que me acontece. Descobrindo o que está desalinhado para poder realinhar com a lei divina. Por que eu estou me sentindo mal? Qual a minha responsabilidade? O que me cabe fazer para não ficar mais me sentindo assim? E depois avaliar. Observar se isso gerou mudança. Avalia. Melhorou minha vida? Se não melhorou, não deu, alguma coisa não deu certo. Volta para o começo e começa tudo de novo. Esse é um ciclo de transformação interior. Esse é um ciclo terapêutico, é essa jornada heróica da alma em direção da pacificação interior. Resumindo, é como se eu falasse assim, eu não estou bem. O que a gente costuma dizer? Eu não estou bem porque o meu marido não fez aquilo que eu pedi. Não. Isso já está banalizado. Até quando nós vamos ficar fazendo isso? O caminho é, eu não estou bem. Quem não está bem sou eu. Não é o meu marido. Meu marido, se ele está bem, se ele não está bem, é ele. Ele não é capaz de me fazer me sentir bem ou não bem. Sou eu que causo isso em mim. Senão a gente poderia deixar o outro feliz, né? E a gente sabe que ninguém consegue deixar o outro feliz. A gente às vezes faz um super plano e não dá em nada. E a gente fala, nossa, mas tudo que eu fiz não serviu? Pois é. Porque nada do que você fizer vai servir se o outro não quiser. Porque é o outro que governa a si mesmo. Isso é graças a Deus, né? Imagina se os outros tivessem acesso a gente, poder sobre a gente. Então é só eu e Deus que me acessam. Nem Jesus. Jesus é o caminho, mas ele não vai vir fazer pra gente a nossa transformação. Ele mostra como se faz. Cada um com o seu passo. Então vamos voltar para o exemplo? O meu marido me falou alguma coisa que me chateou. Então, o que eu estou sentindo? Eu estou muito brava, eu estou com raiva, eu estou triste. Eu perdi a esperança, eu estou me sentindo ofendida. Que quer que seja, dê nome. Segundo, se responsabilize. Eu me responsabilizo pelo que eu quero sentir. Agora eu estou triste, mas eu posso não ficar mais. Eu me responsabilizo para sair da tristeza. Eu me responsabilizo para sair da ofensa. E para buscar as virtudes apresentadas por São Francisco. Eu me responsabilizo. Terceiro, como? O que eu vou fazer para deixar de ficar triste? O que eu vou fazer para não me sentir ofendida? Onde é que eu estou desalinhada para ficar sempre caindo nesses erros, sempre caindo nessas dores morais? O que está fora do lugar na minha vida? O que eu posso mexer para eu ficar melhor? Quarto, observa depois de um tempo para ver se isso surtiu efeito, senão começa tudo de novo. Essa é uma jornada de crescimento interior, de pacificação interior, para que a gente possa ser cada dia melhor para a gente e por quem convive com a gente. E interessante, porque a gente está falando de jornada, e a jornada heróica, o herói, quando ele sai para a jornada, ele vai com a sua espada, e ele vai, né? O herói não vai passeando, né? Então, quando a gente fala da jornada heróica na psicologia, não é
uma freira que sai em busca de uma jornada de iluminação na cela solitária. Isso tem um enorme valor, mas quando nós falamos na parte psicológica da jornada heróica, nós estamos falando da construção do ego. E lá no Livro dos Espíritos está. Porque na estruturação do nosso ser, não é com o voto de insulamento ficar recolhido que a gente faz. A gente precisa de enfrentamento, eu preciso ser testada, eu preciso conviver com quem me irrita, eu preciso conviver com aquela pessoa que é oposta a mim, para eu aprender a tolerá-la, para eu aprender a gostar dela do jeito que ela é. Essa é a jornada heróica. Por isso que o herói, ele parte com uma espada e ele vai tentando vencer dragão, salvar donzela, superar desafios, ultrapassar abismos. É essa atitude, é algo que precisa ter ação. Isso é crescimento interior. E aí Jesus traz a figura da espada, né? E aí eu selecionei 2 trechos quando Jesus fala assim, e está lá em Mateus 26, e eis que quando Jesus está ali, um pouco antes da crucificação, né? Ele estava ali com os discípulos e os soldados vieram para prendê-lo, trazidos por Judas. E eis que um dos que estavam com Jesus, Pedro, a gente sabe porque está lá no Evangelho de João, estendendo a mão, puxou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe, embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Então Jesus disse, nesse momento, Jesus repreendeu o uso da espada. Então Jesus diz assim, não é com espada que vocês vão resolver a vida, não é com espada que vocês vão conquistar o mundo, o reino de Deus. Não é por esse caminho. Então Jesus desaprova o uso da espada nesse contexto. Mas no outro contexto, ainda em Mateus, agora antes, né, no capítulo 10 de Mateus, Jesus está dizendo como é que a gente faz para conquistar o reino de Deus. E Jesus fala assim, não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Eu vim trazer a espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Então veja que interessante. Jesus, quando está aqui antes, né, no Evangelho antes, Jesus fala que veio trazer a espada e que ele quer ver essa dissensão. Ele não veio trazer a paz, mas a espada. Num outro trecho ele fala, não é com a espada que você vai conquistar o reino dos céus. Então embainha essa espada. E é exatamente a diferença que eu tentei trazer no início da nossa fala. Quando nós vamos falar do desacordo que a gente tem com o nosso próximo, a gente faz como Pedro cortando a orelha do outro. A gente faz confrontando, brigando, dizendo que o outro que prejudica a nossa vida, eu sou infeliz por causa daquele fulano, eu tenho ódio porque o outro me causou aquilo. É essa guerra. Mas é uma guerra contra o outro. E essa guerra contra o outro não vai levar a gente a lugar nenhum. Porque essa guerra contra o outro nunca acaba. E ela nunca soluciona. A verdadeira guerra é essa que Jesus trouxe antes. É a guerra interior. Só assim que eu consigo. Essa sim. É essa em que eu, me modificando, acabo provocando o pai, a mãe. Por quê? Porque eu já não sou mais aquela pessoa que eles conhecem. E talvez cause algum mal-estar. Porque eu me modifiquei. Então Jesus mostra, quando a gente vai falar, vamos retomar. Eu estou com ódio do outro, porque o outro fez uma coisa muito errada para mim. É isso que a gente costuma falar. Aí a gente conta a história inteira, gasta 2 horas contando quanto o outro é um crápula. E está subentendido o quê? Eu não tenho nada para fazer a não ser esperar que o outro deixe de ser crápula, venha e faça o que eu quero que ele faça, o que eu acho que ele deva fazer, peça perdão, enfim. É assim que a gente costuma solucionar as coisas, né? Enquanto não acontecer isso, a gente briga com o outro, a gente fala mal dele pro vizinho, a gente briga se a gente encontrar, manda mensagem ofensiva pro WhatsApp. É a espada que Jesus manda guardar. Qual é a espada que São Francisco traz pra gente?
quando eu encontrar o ódio, que eu seja o elemento pacificador. Como é que eu faço isso? Cuidando de mim mesma. Porque enquanto eu carregar as minhas sombras, eu não vou dar conta de perdoar, de amar, de tolerar. Por que eu não amo? Por que eu não tolero? Porque eu carrego os meus próprios conflitos e complexos. Quando eu tenho raiva do outro, na psicologia, eu tenho raiva do que o outro representa em mim. É um mecanismo de projeção. Eu só tenho raiva do outro porque ele está mostrando um aspecto meu que eu me recuso a ver. Quer ver como isso é fácil de ser entendido? Às vezes alguém faz alguma coisa pra gente que a gente não se ofende. E poderia ser motivo de ofensa, mas a gente fala, ai, mas ele não... Deixa quieto. Por que eu consigo relevar algumas coisas e outras coisas banais eu não relevo? Eu fico muito ofendido. De novo, porque não é a coisa que me ofende ou deixa de ofender. É o que eu carrego em mim que me faz ficar ofendida diante das situações. Então, São Francisco traz para a gente essa outra paz de Jesus, que é a paz que é a da luta interior para se reformar. Isso sim. Então, por isso que São Francisco fala que eu possa ser o elemento que vai promover amor, perdão, união, fé, esperança, alegria, luz, verdade. Como é que eu faço para promover isso? Eu tenho que primeiro promover em mim. Se eu não conseguir lidar com os meus conflitos, eles explodem através da minha boca. Quando eu vejo, eu já estou xingando, eu não queria. É Paulo, o bem que eu quero fazer, não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Enquanto eu não iluminar as minhas sombras, eu estou a serviço delas, elas tomam conta de mim. O complexo constela, e quando eu menos espero, eu estou fazendo o que eu não queria. Eu estou destruindo a paz do mundo. Então, para eu colaborar com a paz do mundo, eu preciso pacificar a minha própria alma. Como? Iluminando as minhas sombras. Fazendo um esforço para que eu consiga, dentro de mim, ter amor, perdão, união, paz, esperança, alegria. Por isso que o Livro dos Espíritos fala que o caminho para a gente reformar intimamente, progresso espiritual, não é outro senão o do autoconhecimento. Então, a paz do mundo não é conquistada pela ausência de discórdias e de confrontos. Até porque é impossível a gente acabar com isso se não for pacificando o coração. Porque eu não deixo dois brigarem, eu viro as costas e eles brigam. Não adianta decretar, é proibido brigar. Porque eles vão brigar a hora que eu não estou vendo. Só tem um jeito de acabar com duas pessoas que brigam. Quando elas não quiserem mais brigar. Quando elas não vão mais querer brigar. Quando elas estiverem com a paz no coração, ela vai olhar e falar, eu não vale a pena brigar por causa disso, não vale a pena brigar por causa de nada. Jesus não brigou nesse sentido da espada para fora, nem quando ele estava correndo risco de vida. Ele se deixou morrer. Ele não brigou. Mas até o último minuto ele estava consciente de quem ele era, do que ele sentia, de quem era o outro, do que o outro sentia, e até ele ser crucificado, ele trabalhou para a pacificação de todos. Então, a paz lá fora não é parar porque eu proibi de ter confrontos, guarda essa espada, não é por aí. É justamente trazendo a luta interna, é fazendo com que a gente ilumine as próprias sombras para que a gente possa oferecer luz para o mundo, pacificando o mundo. Conhece-te a ti mesmo é o caminho. Então, para a gente encerrar aqui, eu gostaria só de contar uma pequena parábola que acho que ilustra para guardar a nossa reflexão. Era uma vez um aprendiz que buscava um sábio e ele queria saber do sábio justamente isso. Como é que eu faço para ter essa paz interior, para eu me iluminar, para eu viver em plenitude? Eu quero descansar. Eu não quero mais que as pessoas consigam me provocar, eu não quero mais que as pessoas me ofendam, eu não quero mais ficar agoniado com as coisas, eu quero estar bem. Se as coisas estão lá fora dando de um jeito, ok, se deu do outro jeito, ok também. Como é que eu faço para conquistar esse estado de espírito? E aí disseram que tinha um sábio no alto da montanha que saberia responder para ele, porque esse sábio já tinha atingido esse estado de plenitude, de pacificação interior. Então ele vai, faz a sua jornada, sobe a montanha.
Quando ele está lá no topo da montanha, ele vê que vinha vindo um senhorzinho, um velho, e descendo, né? Esses velhos sábios mesmo. Carregando um fardo, né? Carregando um cesto. E ele encontra e diz assim, eu venho procurar o sábio que mora nessa montanha. E o sábio se apresenta. Mas sou eu o senhor que mora aqui, né? O velho que mora aqui nessa montanha. Ah, então eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor. Eu queria saber isso. E aí ele apresenta essa pergunta: como é que ele faria, né, para estar bem internamente? Eu quero estar bem, eu quero ter plenitude interna. O sábio pensou, olhou para a cara dele, com muito esforço pegou aquele fardo, depositou no chão e fez assim, ó. Aí, e não disse nada. E aí o aprendiz olhou, pensou e falou: já entendi. E entendeu que era se desapegando, era tirando aquilo que a gente carrega e que não precisa ser carregado. E o que a gente carrega que não precisa ser carregado? As ofensas, as mágoas, as irritações, as bobagens, por picuinhas, o orgulho, o egoísmo. Ele falou: entendi, então como é que eu faço para poder ter essa paz interior, né? É me desapegando dessas coisas que nos atrapalham a vida. E ele falou: mais uma pergunta. O que acontece depois que a gente atinge esse estado de espírito? Como é que vive uma pessoa que tem essa paz íntima? Aí o velhinho de novo pensa, olha para ele como quem diz: já sei. Pega o fardo, com muito sacrifício, põe nas costas e faz assim. E vai embora. E aí ele pensa e fala: já entendi. O que acontece depois? A vida não muda nada. O que muda? A minha relação com a vida. Agora ela já não é mais pesada. Agora as coisas podem continuar acontecendo. Elas não vão mais me perturbar. Eu não estou mais carregando um fardo. Eu estou colaborando com a vida, com aquilo que eu posso. É essa a nossa busca. Quando a gente conseguir esse... É quando a gente vai ser bom para o mundo. E a gente só consegue isso tirando o foco do outro, trazendo o foco para a gente, se responsabilizando por o que nos cabe, fazendo a reforma íntima, iluminando nossas sombras, para que a gente possa pacificar o coração e viver a mesma vida, mas agora sem peso, sem cobrança do outro, sem querer que o outro se modifique para que a gente fique bem. Mas a gente fica bem para fazer bem para o outro, como São Francisco nos propõe. Era essa a nossa reflexão e estou aqui à disposição para a gente responder alguma pergunta, caso tenha. Muito obrigado, Cris, por nos permitir reflexionar sobre São Francisco, lembrar do grande mestre da paz. Nós temos algumas perguntas que estão colocando aqui. Temos muitos amigos no Facebook ouvindo você, de todos os lugares do Brasil, de outros lugares, de outros países também. Então, agradecemos também a esses amigos que estão conosco. Temos aqui duas perguntas. A primeira é que Divaldo Franco costuma dizer que no auge dos ataques, trabalho, silêncio e oração. Então, se você gostaria de expandir um pouco essa ideia. Claro, muito linda essa frase, né? Trabalho, silêncio e oração. O que eu não sei o que ele quer dizer, né? A gente precisava para ouvir ele, mas lendo isso, o que me faz pensar? O que me parece? Quando ele fala, alguém está tentando me acessar, alguém está tentando me afetar. É como se alguém estivesse batendo na minha porta do meu ser e estivesse tentando provocar, desequilibrar, desestruturar. Ele está tentando em mim uma reação. Ele quer que eu responda, ele quer me trazer para uma situação. É como se ele estivesse me fazendo um convite, né? E tem uma lenda também, uma outra lenda budista,
que fala justamente sobre isso, quando um aprendiz tentando roubar o lugar do mestre daquela comunidade, ele chega para perturbar o mestre, ele leva um presente. Então estão todos os discípulos e o mestre ali, e esse novato aparece e diz: eu vou conseguir derrubar vou desmascarar esse mestre e vou pegar o lugar dele. E chega com um presente muito lindo, bem embrulhado. E aí ele chega para apresentar. Na verdade, dentro desse embrulho eram dejetos. Ele pegou tudo que era possível colher de dejetos, todos os odores horríveis, e ele reuniu. E ele queria ver se ele conseguia desequilibrar, porque uma vez que o mestre abrisse, ficaria descompensado, né? Então tem duas versões. Tem uma versão que fala que simplesmente quando ele trouxe o presente, o mestre simplesmente não aceitou. O mestre disse: muito obrigada por você tentar me trazer um presente, mas eu declino desse presente. Você pode ficar com a gente, sinta-se em casa. Então é simplesmente isso. Eu não preciso receber o que o outro me traz. Existe uma outra versão em que ele abre. E ele não se surpreende, porque ele estava mesmo pacificado, e ele agradece. E ele oferece em troca um outro presente, mas um presente muito bom, um presente valioso. E aí os discípulos dizem: mestre, por que você agiu assim? Por que você aceitou esse presente? Por que você deu um outro presente tão bonito no lugar? E aí o mestre explica: primeiro, porque eu aceitei porque é o que ele tem para me dar. Então, cada um oferece aquilo que tem para dar. Então, não me cabe julgá-lo, não me cabe repreendê-lo. Se é isso que ele pode, eu aceito. E eu dei aquilo que eu tenho para dar. Então, eu ofereci também. Eu não oferecer significa que eu estaria agindo contra a minha natureza. Eu daria o presente. Então, eu estou dando presente. Então, acho que é um pouco isso que o Divaldo está trazendo. Não reaja. Trabalhe signifique continue se ocupando de forma útil. Então, não interrompa. Continua, o que é trabalho para gente? Todas as ocupações úteis, tudo aquilo que enriquece a minha, o outro, a natureza, o planeta, a sociedade. Então, Divaldo está dizendo assim: continue operoso, continue lidando com a vida, produzindo coisas interessantes, não interrompa por causa do que o outro está falando. Ele está falando: silencie, por quê? Justamente porque o outro dá o que ele tem para dar. E não sou eu que vou converter o outro, que vou provar para o outro, que vou convencer o outro. Então, muitas vezes, se ele me faz uma pergunta, eu posso responder, mas se ele me faz uma acusação, o que me cabe? Então, esse silêncio é uma forma de responder. Quer dizer, eu não vou, você me jogou uma isca, mas eu não vou morder. Simplesmente essa isca que você mandou não me interessa, né? E a oração, acho que já é uma autoproteção, no sentido da gente continuar mantendo nossa vibração, não ser acessado por fluidos, pelos pensamentos que a gente sabe que podem nos afetar, e a gente continuar aberto com as antenas, né, mediúnicas, para poder receber dos bons espíritos estruturação. Então, é uma receita divina, né? Para a gente anotar mesmo e seguir aí o conselho. Eu acho que é alguma coisa assim, não sei se a Jussara queria colaborar um pouco mais. Jussara, pode abrir o microfone. A Jussara Korngold está conosco hoje, como temos vários outros membros de outros grupos espíritas do mundo. Bem-vinda, Acho que Jussara. a pergunta foi dela, né? Oi, Cris. Oi, Jussara. Cris. Nossa, maravilhoso. Cris, não tenho nada para falar a não ser refletir. Acho que era exatamente o que eu estava precisando ouvir e agradeço você por ter colocado assim de maneira tão clara e lembrado a gente que isso que a gente muitas vezes esquece, né? O outro só pode dar o que ele tem, né? E nós sempre estamos querendo mais, né? Ou querendo pensar até na própria possibilidade que a gente tem esperado o outro. Então, muito obrigado, foi excelente. Não tenho mais nada para acrescentar. Obrigado, Cris, obrigado, Jussara. Eu sempre lembro dos ensinamentos de Divaldo, que ele sempre, nas palestras, ele sempre diz: cale-se, porque a maledicência não adianta você responder, nunca seja reativo, né? Todos nós passamos por essas
situações em todas as fases da nossa vida, acredito em cada fase da nossa vida, e é sempre um aprendizado. Aprendemos aqui a ser como São Francisco. Obrigado, Cris. Obrigado, Jussara. Temos mais uma pergunta. A pergunta vem da Cláudia, se a aceitação consciente do seu ser interior ajuda a levar à pacificação. Não acho que tenha, Cláudia, outra forma. Tudo começa com essa aceitação. Assim, se a gente pudesse também resumir a nossa reflexão de hoje, seria, talvez aceitação seja uma palavra interessante, desapego também seja uma outra palavra interessante. Porque o que é aceitação? Aceitação é a gente admitir o que é. E qual a opção que eu tenho? Ficar brigando com o que é. E onde eu posso chegar com isso? Então é como se a gente falasse assim, aconteceu alguma coisa, uma perda na minha vida. Aconteceu uma perda na minha vida, uma perda de algo ou de alguém. Eu devo aceitar, mas a gente teria alguma outra opção? A gente não tem. Tem situações, tem acontecimentos que eles são passivos na nossa vida. Eles simplesmente estão do jeito que eles estão. A gente já teve escolhas passadas que nos trouxeram a esse momento. Então, é inteligente da nossa parte essa aceitação, ao invés de ficar tentando modificar o efeito de uma causa que não é de hoje. Então, quando eu jogo uma pedra e a pedra quebra o vidro, eu devo aceitar o vidro quebrado? Eu não tenho outra opção. O vidro quebrado é efeito. Então, quando eu olho... Agora, vamos voltar para mim. Vamos completar esse exemplo. O que me cabe agora? Me cabe consertar o vidro, me cabe não jogar de novo uma pedra, porque eu não gostei de ver o vidro quebrado. Isso me cabe. Agora, aceito que o vidro quebrou, não aceito, e a gente... Parece esquisito isso que eu estou falando, mas quando a gente traz para a parte psicológica, a gente faz isso o tempo todo. Por mais que não seja inteligente, por mais estranho que seja. Então, quando eu digo assim, eu trago o egoísmo em mim, quem não traz? Quem não traz? Quem de nós na Terra não tem um pingo de egoísmo? Agora, eu aceito o egoísmo, eu posso não aceitar. O que vai acontecer? Eu vou fingir que a vitrine não quebrou, ela está quebrada, e eu vou tocando enquanto eu quiser. Mas lá na frente que vai acontecer? Eu vou trocar o vidro, não vai ter opção. Eu vou ter que trocar esse vidro. Então, quanto mais eu demorar para fazer a aceitação, mais tempo eu vou levar para entrar no processo de reforma íntima. Então, a aceitação, ela é simplesmente uma constatação do que é. Então, quando eu olho para mim e vejo, eu tenho egoísmo. Quanto antes eu aceitar, eu trago o egoísmo. Então, se eu trago o egoísmo, eu aceito, agora eu posso procurar ele. Eu não enxergo ele, mas eu não enxergar o egoísmo em mim não significa que ele não exista. Quando eu digo assim, possível não trazer algum traço de egoísmo, senão eu já nem estava na Terra, a não sei que eu seja um missionário, mas provavelmente eu não sou. Então, se eu trago esse egoísmo, cadê ele? Agora eu vou poder olhar para ele, eu vou poder... Aí é mais rápida a reforma. Tudo começa por essa aceitação. Então, aceitar o meu estado interior é o primeiro passo para a reforma íntima. Se eu não aceitar que eu carrego as sombras que eu carrego, eu impeço o próximo passo, que é como vou lidar com ela. Então, sim, eu acho que a aceitação que você trouxe é uma palavra-chave para o que a gente está falando hoje. Eu aceito o mundo como ele é. Eu aceito o ser humano como ele é. O que eu posso fazer a respeito? Eu posso reformar a mim mesmo e com isso ajudar o mundo. Ótimo, então vamos lá, mãos à obra. Trabalho, ação, vamos para frente. Agora, se eu não aceito a situação como se eu estivesse não concordando com ela, mas ela está. Então, a gente se debate com coisas que... Eu acho que tivemos um problema. Alô? Oi. Voltou. Está de volta. Voltou. A minha conexão que não está boa, né? Mas voltou, só foi um minutinho. Não temos mais perguntas, deixa eu dar uma olhada as perguntas online, mas
Tem um ponto que eu achei muito interessante na palestra, que já ouvi de outras pessoas, psicólogos, já ouvi várias vezes também de Divaldo, e que para mim sempre foi uma descoberta. A gente tende a olhar muito o nosso negativo, a parte da sombra, e querer trabalhar a sombra. Mas, como você diz, nós temos que trabalhar, reforçar o positivo para poder identificando a sombra com essa positividade, com essa nossa fortaleza, então tentar desmanchar, né, diminuir a sombra. Isso. Não é, Rejane, à toa que o Espiritismo traz a questão da caridade como forma de reforma íntima. Uhum. Porque a caridade é uma ação boa em direção ao outro, é o amor sendo praticado. Ainda que ele seja feito com base em quem sabe que precisa ser feito, né? Eu estou fazendo porque eu sei que é o certo a fazer, eu tenho consciência. Não é um movimento natural da minha alma, como seria da alma de Jesus, porque eu ainda não estou nisso, mas é um movimento da minha consciência. Conscientemente eu sei que é. Quando eu vou me envolver com a caridade, eu identifico questões minhas, eu vou lidar com uma pessoa, eu me empatizo com ela, aí eu promovo algo na vida do outro, e isso mexe com mecanismos meus que eu nem sabia que existia. Então, aquela frase, fui em busca do outro e encontrei a mim mesmo, ela é verdade. E quem faz trabalho voluntário costuma dizer, eu achei que eu estava indo atender, ajudar. Só que eu é que fui o mais beneficiado, porque a experiência que eu tive é algo que eu nunca imaginei. Então, é bonito de ver a natureza. O caminho natural, o caminho lógico seria mergulha para dentro, busca a sombra, traga para a luz, ilumine e internalize a luz. Só que isso muitas vezes é doído, muitas vezes a gente se perde, muitas vezes a gente não vai, não sai do lugar. Agora, se eu faço o que São Francisco fala, que é exercite a virtude correspondente, eu estou fazendo a mesma coisa, só que no movimento contrário. Quanto mais eu exercito, mais ela está iluminando uma sombra que estava correspondente. O bom é isso, é que de todo jeito a gente chega lá. É fatal que a gente chega. E ainda iluminando com luz. Muito obrigada. Não. Então, acho que vamos encerrando aqui, agradecendo a todos que estiveram conosco. Se alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta, mas não temos mais nenhuma. Quando o assunto é muito profundo, ficamos todos atentos e reflexionando. Muito natural. Temos aqui bastante food for thought, quer dizer, conteúdos para mergulharmos em nós mesmos e meditarmos. Muito obrigado, Cris. Obrigado também a Jussara, que é presidente do Conselho Internacional Espírita, por estar conosco. Temos amigas da Suíça, aqui na sala do Zoom, a Edith, a Mônica, a Sandra. Temos amigos do Brasil que fazem parte do nosso estudo, porque nosso estudo virou internacional, da República Tcheca. O Zoom também facilitou isso, graças a Deus. Então, muito obrigado a todos. Permanecemos até sábado, confiantes que estaremos juntos na palestra do Dr. Simão Pedro de Lima. Boa noite.